pessoal, eu sou a Sara, eu sou integrante do PET ADM, do IFTM, e hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio. Está eu e a Gabi aqui para a gente conversar com a professora mestre Cíntia. Ela é docente aqui do campus. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Gostaria de agradecer a sua participação, Eu agradeço poder falar um esse pouquinho com a convite. gente. Então, a gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Ok. Então, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a professora Cíntia, eu leciono aqui no Instituto no curso de Administração. Isso, inclusive, é uma das minhas formações, sou graduada em Administração, tenho especialização em Gestão de Pessoas e Endomarketing, também tenho um mestrado, em Empreendedorismo e Internacionalização. Antes de ser docente, durante mais ou menos uns 14 anos, eu trabalhei na área de finanças, em bancos, na maioria das vezes, então alguns bancos eu trabalhei, e também eu lecionava inglês antes de lecionar aqui no Instituto. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Legal. Cíntia, principalmente com a sua especialização em gestão de pessoas, a gente provavelmente percebe. Começa do início da pergunta. A pergunta vai ser agora. Cíntia, com a sua especialização em gestão de pessoas, a gente percebe a dificuldade que tem em atrair talentos para as empresas. Quais são as dicas que você dá para essas empresas conseguirem atrair as pessoas para trabalhar? O principal que as empresas precisam ter é um bom ambiente de trabalho. Acho que isso atrai e mantém, principalmente, as pessoas que já estão lá, para evitar essa questão da rotatividade. Então, tentar ter um bom diálogo, explicar bem feedbacks, uns feedbacks bem dados. Eu acho que esses são os principais pontos em que as empresas pecam às vezes, porque isso não custa em termos de dinheiro, isso às vezes custa em termos de treinar as pessoas. É claro que ter bons benefícios e benefícios que podem atrair as pessoas, salários bons, bem remunerados, também são dicas para atrair talentos. Mas às vezes alguns investimentos simples, como por exemplo treinamentos, fazer reuniões rápidas, eficientes, que é uma coisa bem difícil de ter, acho que são algumas dicas que as empresas podem implementar, que às vezes não gastam tanto e elas conseguem ter ali um ambiente agradável de trabalho. Acho que isso é o mais importante, um ambiente humano, em que as pessoas se sintam acolhidas. Acho que isso é o principal. Trabalhar em equipe é um grande desafio, Porque há vários perfis, Vários conflitos. E o que você dá de dica, para as pessoas poderem trabalhar em equipe e se desenvolver? Certo. Trabalhar em equipe, eu acho que o principal que a gente tem que manter é a língua dentro da boca. Acho que o principal motivo das desavenças, dos conflitos que tem em trabalho de equipe é o que se fala. É claro que a gente precisa ser honesto e falar as coisas que precisam realmente ser ditas, mas eu comento que tem duas formas de você falar. Uma que magoa muito e a outra que, por mais que a pessoa não vai gostar, ela pode pensar e refletir sobre aquilo e mudar de atitude. Então a gente tem que pensar que no ambiente de equipe, você quer continuar trabalhando com aquelas pessoas, independente de repente, você não gostar de trabalhar com ela. Mas se naquele momento você precisa estar ali com aquela pessoa, trabalhar, conviver com ela, então é preciso criar mecanismos para que essa convivência exista. O diálogo é uma dessas formas e às vezes é necessário a gente ter também emoções controladas em relação ao que o outro faz. Vou dar um exemplo besta, de repente no ambiente de trabalho você tem um colega lá que vai fechar a geladeira do escritório com o pé. E você vê aquela situação, você morre de raiva daquilo. Aquela atitude não tem como você controlar, porque de repente você não é gestor dele, não tem como você impedir, você já falou, ele não escuta. Então o que você precisa fazer? Simplesmente olhar para o outro lado, ignorar, não sofrer com aquela situação que você não consegue mudar. Os japoneses têm um ditado bem interessante que não existe problema. Se o problema tem solução, não é problema. E se não tem solução, não tem problema, porque você vai ter que conviver com aquilo. Então, acho que dentro do trabalho de equipe a gente tem que ter essas questões. Eu tenho que controlar as minhas emoções, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo
E também tentar entender o lado do outro, ter uma empatia, porque às vezes a pessoa está passando por algum problema pessoal, fora o ambiente de trabalho, ou mesmo no ambiente de trabalho, às vezes ela está sobrecarregada, então a gente tem que ter um pouco de empatia. E eu acho que a última dica que também nós podemos dar para ajudar o trabalho em equipe, que é uma coisa que nos falta muito nos tempos atuais, que é a gente estar presente no momento atual. Nós, por causa das mídias, celular, enfim, a gente vive muito no futuro, pensando nas coisas que tem que fazer, né? Então a gente dá aquelas famosas voadas quando a pessoa está falando alguma coisa, ou quando a gente está prestando atenção numa palestra, de repente a gente voa. Então acho que para trabalhar em equipe, a gente tem que exercitar esse prestar atenção no que a gente está falando, fazendo. Isso evita também retrabalho, né? Então acho que um bom trabalho em equipe, se você observar essas coisinhas, acho que a sua equipe vai funcionar bem melhor. Eu acho que o trabalho em equipe também tem uma expressão-chave, que é tomar cuidado com os conflitos. Sim. Eu acho que fazer uma boa gestão de conflitos. Para o gestor, para lidar com isso, como você diz a eles? Olha, gestão de conflitos realmente é uma matéria inteira que nós temos aqui no curso, né, no 6º período, e realmente é algo bem complicado de exercer, mas é possível, tem técnicas para isso, e uma delas é justamente o diálogo, manter um bom diálogo, conversar, e o conflito em si não é ruim. O problema é o conflito mal resolvido. Às vezes a gente faz isso, a gente foge dos problemas, deixa o problema lá e pensa assim, não, ele vai se resolver sozinho. E não vai. A gente precisa buscar essa resolução. Então, conversar com as pessoas, tentar entender qual é a origem do problema e colocar essas partes para conversar é uma das formas de resolver os problemas mesmo, os conflitos. E a gente também tem que ter em mente, que é outro segredo do conflito, que é, voltando naquela fala dos japoneses, que tem conflitos que não terão soluções. Aí a gente fica chocado, né, quando a gente pensa isso. Poxa, conflitos que não se resolvem? Sim, tem conflitos que não vão se resolver. Por exemplo, eu tenho 2 colegas de trabalho, 2 pessoas que trabalham juntas, que elas se odeiam. Eu não vou conseguir resolver isso. O gestor, ele vai identificar isso, ele vai saber que ele tem que valorizar aqueles profissionais, se ele precisar de ambos, das competências de ambos, ele vai ter que aprender a conviver com aquele ódio mútuo. E não tem jeito, é não colocar os 2 para trabalharem de forma conjunta e seguir a vida, se ele precisa de ambas as pessoas. Então, em alguns momentos, o conflito ele não tem solução, ele tem simplesmente que ser manejado. Administrado, exatamente. E agora falando um pouquinho de gestão, você falou aí, né? Qual que seria a diferença de um líder e de um chefe? Essa é a grande pergunta, né? A gente se faz essa pergunta sempre. Eu acho que a pessoa que está na posição hierárquica de chefe, ele tem que pensar o seguinte: eu sou um chefe, eu sou um líder. Como que ele identifica isso? A gente diz de uma forma bem simples, bem fácil de a gente entender. Se ele bate a mão no peito e fala, tamo junto, e ele ajuda aquela equipe, ele interage com ela, ele é um líder. Porque o chefe manda fazer e ele não tá nem aí, ele não acompanha. Então, eu acho que essa é a diferença básica. O líder, ele vai estar presente, ele vai se inteirar das relações, do que acontece, ele vai conversar com as pessoas, ele vai administrar a execução das atividades, ele vai se interessar pelas pessoas. Acho que o principal é isso. O chefe, geralmente, ele não se interessa pelas pessoas e pelos problemas dela. O líder, ele tem que se preocupar com isso, além de pensar nos processos, na empresa como um todo, e se ela está dando resultado, enfim, são várias equações que ele tem que pensar, mas basicamente ele se preocupa com pessoas. Sim, eu acho que ainda nessa linha, o papel do líder vai fazer com que a empresa desenvolva bem mais, exponencialmente. Mas se aquela pessoa se vê como um chefe, o que é que ela poderia fazer para se transformar num líder? E num líder que dê, às vezes, exemplo, dê motivação para a sua equipe. A gente pode estar nessa posição, né? De repente a gente é promovido e aí agora eu não sou mais um simples colaborador, eu já tenho pessoas, uma equipe, que seja uma ou outra pessoa, mas eu já sou chefe, líder, né? Então, como me transformar num líder? Acho que isso tem que ser uma construção e a gente vai melhorando à medida que isso vai sendo algo natural. Mas o primeiro passo é justamente isso.
você se preparar, reconhecer o que você precisa mudar. Uma das coisas que a gente às vezes erra bastante é porque a gente quer parecer que é uma coisa e de fato não tem aquilo. Então, se você não conhece os processos, se você não entende, busque esse conhecimento e não tente fingir que você sabe. Isso desmoraliza, inclusive. Então, identifique quais são as suas falhas, o que você precisa melhorar, e todos nós temos algum ponto que a gente precisa melhorar, e busque esses melhoramentos, busque esse desenvolvimento. Acho que o primeiro passo é isso. Tente compreender e conhecer a sua equipe, no sentido de saber quais são as características deles, como que eles trabalham em equipe, como que trabalham sob pressão. Então, conhecer essas pessoas e conhecer os processos dentro da empresa. Saber como que são os fluxos, como que funciona. Novamente, às vezes você pode ter sido promovido e você não saiba como que funciona todos os processos que estão sob a sua responsabilidade. Mas aí você vai buscar esse conhecimento, buscar esse desenvolvimento. Acho que o principal é isso. Que eu vi que você trouxe alguns livros para poder indicar pra gente. Trouxe um monte. Quer falar um pouquinho deles? Sim, eu trouxe um monte, porque a pessoa é a louca dos livros e me falaram, que eu podia. Então vocês aguentam aí, gente. Porque eu trouxe muita coisa. Mas, assim, são livros de desenvolvimento pessoal que aí vai ajudar, por exemplo, esse líder ou esse funcionário que quer se desenvolver, quer crescer na empresa. Então eu trouxe alguns aqui, vou falar rapidamente. A gente, dentro das organizações, um ponto a ser desenvolvido que é interessante é a inteligência emocional, em que aqui eu trouxe o livro do Daniel Goleman, é um livro dentro da administração, é um livro bastante falado, em que a gente vai aprender sobre essa inteligência, porque as nossas emoções, elas precisam ser controladas, né? Então a gente tem aquela pessoa muito nervosa, muito explosiva, isso seja colaborador ou seja chefe, isso traz consequências para dentro da organização. Então é importante a gente saber controlar isso. Inclusive trouxe aqui um livro também, isso cai até em questão de concurso, eu já achei questão sobre esse livro, que é do Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Então a gente falou sobre o processo de comunicação, que é um dos mais problemáticos dentro das organizações. E aqui nessa obra ele vai falar sobre justamente isso, como melhorar esses relacionamentos. Eu trouxe uns, eles são meio zoados os títulos, deixa eu pegar aqui. Continuação, mas eles podem ser de forma independente, que é a sutil arte de ligar o, né? E o outro é Fodeu Geral, e eles são independentes. O título às vezes assusta, né? Porque é bem chocoso, mas são livros que vão trazer bastante dicas, inclusive para nós, no quesito pessoal, assim, em que a gente tem que assumir as responsabilidades pelas coisas que a gente faz, que a gente tem que pensar nas consequências a longo prazo, ter objetivos na vida. Então esses livros aqui vão falar sobre isso. Eu trouxe também dois aqui, que esse já foge da área da gestão de pessoas. Um é atenção plena. Eu falei com vocês que a gente precisa estar mais presente no aqui e no agora. Então esse livro vai trazer técnicas e exercícios para a gente não sair voando na hora que tiver uma palestra, na hora que o chefe estiver naquela reunião chata, né, para a gente estar presente no momento, né, que as pessoas conversam com a gente, que a gente precisa prestar atenção. E assim com linguagens do amor, esse aqui até para relacionamentos no geral, porque todos nós temos uma forma de lidar com o outro, em termos de estar presente para o outro, presentear o outro e dizer, né, que tem uma boa relação com essa outra pessoa. Então esse livro aqui vai falar sobre essas 5 formas de a gente demonstrar o carinho, o sentimento. Aí você pode falar assim, nossa, mas nas empresas, sim, é importante a gente saber isso. Aí tem mais, peraí, gente, vocês falaram que podia trazer, eu trouxe um monte. Espera, não ficam bravos, não. Qualquer coisa os meninos cortam, né? O professor fala demais, né, de uma forma geral. Mas enfim, aqui tem outro da administração que é bem famoso, que é o de Stephen Covey, que ele vai falar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então você está buscando a excelência na sua vida, no seu trabalho. Aqui tem várias dicas de como você fazer isso, né? Como você se torna uma pessoa eficiente. O poder do hábito, que aí ele vai falar sobre as dificuldades que a gente enfrenta ao mudar um comportamento que para nós não é tão positivo. Então, como a gente mudar os hábitos que não são interessantes.
E aqui é legal a gente ver porque tem vários exemplos dentro de organizações, como que grandes empresas, por exemplo, mudaram os hábitos das pessoas. Então é até bom a gente ver por causa dessa questão de marketing, né? Pra gente estar de olho nisso. E ainda dentro da área do marketing, trouxe para vocês um livro do Gallo, que é o Storytelling. Ele vai trazer várias histórias sobre grandes personalidades da história e grandes empresários. E eu tive um professor na faculdade que ele dizia o seguinte, o professor Elimar Mello, ele dizia: é muito bom para a gente, administrador, ler sobre grandes administradores e grandes personalidades, grandes líderes da história, até mesmo para a gente saber como que eles agiram em situações caóticas, em situações difíceis, e para a gente perceber que a nossa vida não é tão diferente assim da vida de outras pessoas, que há problemas em tudo enquanto é lugar. E aí, por último, agora acabando mesmo, viu, gente? 12 regras para a vida, de Jordan Peterson. Esse livro ele vai trazer várias dicas para a gente melhorar a nossa própria vida. E é interessante que ele casa bastante, tem muita coisa que ele fala aqui, que lá nos outros dois, do Mark Manson, ele fala também. E, por fim, esse é importante também, porque todos nós, dentro das organizações, a gente busca a felicidade. E o curso sobre felicidade em Harvard é um dos mais buscados. E durante 78 anos eles pesquisaram sobre o que tornam as pessoas felizes. E aí tem essa pesquisa, quem quiser depois entrar na internet, né, são mais de 80 anos pesquisando com pessoas, com seres humanos, o que torna os seres humanos felizes. E eles perceberam o seguinte: não é dinheiro, não é posição social, não é nada disso. O que nos dá felicidade são relacionamentos. Relacionar-se com pessoas e relacionamentos profundos nos tornam felizes. E isso é inclusive uma dica interessante para nós, porque na atual sociedade que nós vivemos, os relacionamentos, eles na verdade estão cada vez mais rasos. A gente não tem relacionamento com os vizinhos, a gente não se relaciona com colegas de empresa, não se relaciona mais com ninguém. A gente não sabe os anseios dos outros, as dificuldades. E isso traz, na verdade, uma tristeza, né? A gente, em tempos de pandemia, passou muito tempo distante das pessoas e isso teve consequências. Então, uma das formas de a gente tentar minimizar isso é relacionando-se. Falei muito, né, gente? Mas, enfim, espero que... eu acho que pra gente concluir, uma frase assim, que eu acho muito interessante que o professor Gabriel fala, que é o professor aqui do Instituto, que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Sim, e aí vem aquele questionamento: você está convivendo com qual tipo de pessoa? É aquela pessoa que você quer ser, que você quer chegar ao nível dela? Então, assim, acho que é um questionamento bem interessante. Exato. Então, Cíntia, a gente queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui, e espero que a gente converse mais em outros episódios. Obrigada, agradeço bastante, gente. Foi muito produtivo, né? Adoramos as dicas dos livros. Sim. Muitas. Próxima vez eu não vou trazer tantos, mas me liberaram, né? Eu trouxe Eles são ótimos. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Parabéns pelo PETcast, parabéns a todos os estudantes aqui do PET, né? Que vocês continuem arrasando aí. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada. Então a gente fica por aqui, até o próximo episódio.